Muito boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, graças a Deus, boa noite, nesta segunda-feira, dia 11 do 11 de novembro de 2024, agora, 19 horas e 5 minutos, tivemos um probleminha aqui no nosso Instagram, aqui para entrar no ar, mas agora já estamos aqui no ar, graças a Deus, estamos com mais um programa, Os Caminhos de Paulo, aqui pela Associação Espírita Cáritas de Passos. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Graças a Deus, estamos por aqui. Graças a Deus, já estamos por aqui com mais um programa, Homem Espírita às 21 horas. Caminhos de Paulo. Estou aqui ajustando as coisas ainda, mas agora está tudo certo. Graças a Deus. Ah, beleza, isso aí, Theo, agora está acordado, né? Coisa boa, boa noite, gente, boa noite, sejam muito bem-vindas, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus aqui presente conosco, gratidão aos nossos queridos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, coordenadores desse projeto, também aqui à disposição conosco, com suas equipes, com a sua equipe de irmãos também conosco para poder nos intuir, trazer as mensagens necessárias ao nosso programa. Gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, gratidão ao nosso anjo guardião, gratidão a todos os irmãos que foram trazidos até aqui, que foram convidados para estarem até aqui, desencarnados e encarnados, sejam muito bem-vindos. Gratidão por você que nos acompanha aí, presencialmente, através aqui da Associação Espírita Cáritas, através do canal do Instagram da Associação Espírita Cáritas. Gratidão, sejam muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse programa. Eu sou César de Aquino, trabalhador aqui da Associação Espírita Cáritas e estou aqui à disposição de vocês para a gente poder trazer mais um programa, o nosso programa de número 19, hoje que é segunda-feira, dia 11 do 11, hoje é o dia de abertura de portais, como diz aí os estudiosos pela numerologia, é isso aí, dizem que 11, 11 é o número da espiritualidade, então é o momento aí de nós realmente nos conectarmos aí com a nossa espiritualidade maior, para que a gente possa aprender um pouco mais com esse apóstolo de Cristo, o Paulo de Tarso. Sejam muito bem-vindos. Muito bem, vamos lá. No nosso programa de segunda-feira passada, nós já estamos vendo, aqui, dentro dos Caminhos de Paulo, nós já estamos aqui estudando a primeira carta que ele faz, que é a carta aos Romanos, Nós já salientamos aqui nos programas anteriores que a carta aos Romanos é uma das cartas mais importantes, justamente porque é uma carta efetivamente construída por Paulo, é uma carta integralmente, com a fala de Paulo. Ele pede a Tércio para poder escrever a carta para ele, Paulo sempre fazia isso, Paulo ditava as cartas, para que alguém escrevesse, porque ele ia elaborando os pensamentos dele, então ia transmitindo essas
essas mensagens na carta e alguém escrevendo. E aí na carta de Romanos, então, nós podemos perceber a maturidade efetiva da missão de Paulo, não é? E até mesmo porque a carta aos Romanos é uma carta escrita a uma comunidade já criada há algum tempo, não foi uma comunidade criada efetivamente por Paulo, é uma comunidade já criada a partir dos vínculos com os primeiros, né, com os primeiros discípulos, com os primeiros cristãos, né, para poder dar continuidade ao movimento do cristianismo naquela época, né? Então, foi uma comunidade que já tinha vindo sendo construída com o passar do tempo. No entanto, Paulo assume essa comunidade para cuidado dele, né? Como ele sempre fez, e Paulo muito intenso, né, nos seus cuidados, muito cuidadoso com as suas comunidades, ele se preocupava muito. E Roma naquela época, a comunidade romana naquela época, passava por desafios, passava por dificuldades, né, de posicionar esse movimento cristão da forma como precisava se posicionar. Então eles tinham todas as dificuldades, né, que nós temos até hoje. É interessante a gente observar isso, porque essa carta foi escrita aproximadamente justamente na segunda, né, no início da segunda metade do primeiro século, né, então por volta de 55 depois de Cristo. E aí lá naquela época já viviam essas dificuldades que a gente conhece hoje em dia, dificuldades, desafios socioeconômicos, dificuldades, desafios ligados à economia, à sociedade, às ações sociais, dificuldades com a política, dificuldades com as questões de gênero. Naquela época já se passava todas essas dificuldades, até mesmo porque Roma era uma metrópole. Sendo uma metrópole, trazia gente de todos os lugares, então era uma miscigenação muito grande, né? Muitas pessoas de muitos lugares diferentes, com muitos hábitos diferentes, com muitas crenças diferentes, com muitos modos viventes diferentes que se juntavam ali. Então a comunidade cristã daquela época, a comunidade romana, tinha toda uma dificuldade para poder doutrinar aquele grupo de pessoas. E aí então eles mandam cartas para Paulo pedindo auxílio. É uma coisa que nós comentamos aqui no nosso último encontro, que é interessante, né, porque nós temos contato com as cartas respostas de Paulo, nós não temos contato com as cartas problema, não é? Com as cartas que vieram até Paulo, escrito os problemas que eles passavam, né? Mas a gente pode perceber durante o estudo das cartas, mesmo sendo as cartas as respostas que Paulo faz, não é? Dá para a gente perceber quais eram os problemas daquela época. Mais ou menos dá para a gente poder perceber um pouco os problemas daquela época, né? E quando a gente pega ali no primeiro capítulo 1, capítulo 2 da carta aos Romanos, a gente pode perceber também, está descrito ali, mesmo por Paulo, algumas questões muito latentes que existiam naquela comunidade. Então é interessante a gente poder perceber isso. Outro detalhe importante das cartas de Paulo é nós observarmos os elementos colocados por Paulo, a maneira que Paulo tem de escrever. Paulo tem uma linha de raciocínio muito profunda, muito especial, muito profunda, muito detalhada, né? Ele tem um raciocínio profundo com relação à aplicabilidade da lei divina, a aplicabilidade dos ensinamentos do Mestre Jesus, dos ensinamentos do Evangelho, não é? Então ele tem toda essa construção filosófica, a construção cultural,
não é, o cuidado de ser duro no momento que precisa de ser duro e um pouco mais leve nas suas palavras quando precisa. Então, Paulo, é interessante observarmos essa construção de Paulo durante o texto. E até mesmo porque Paulo, né, um cara extremamente inteligente, Paulo, um espírito extremamente evoluído intelectualmente e, na sua conversão a Jesus, extremamente desenvolvido moralmente dentro do contexto da lei divina. Então, como ele entendia muito bem os primeiros livros da Bíblia, não é? Os primeiros livros, os primeiros tratados que foram construídos dentro da primeira lei, da lei judaica, da lei mosaica, não é? Do Antigo Testamento, não é? Como ele conhecia muito a história do Antigo Testamento, até mesmo porque ele acompanhou, ele foi doutrinado sobre toda essa história, né, por Gamaliel, nós já sabemos disso. Então, Gamaliel, neto de Eliel, quer dizer, pessoas extremamente preparadas e famosas, e Paulo já sendo preparado praticamente com 30 anos a ocupar o Sinédrio. Então, um cara extremamente culto, extremamente inteligente, extremamente evoluído intelectualmente, extremamente evoluído dentro da condição da lei mosaica, da lei judaica, e depois então da conversão a Jesus, um cara extremamente desenvolvido moralmente pela lei judaica, perdão, pela lei, né, pela nova lei, pela lei do Novo Testamento, pela lei divina, não é? Então, todos esses elementos são elementos extremamente importantes que nós precisamos de observar durante a carta, durante a apresentação dos textos dele a essas comunidades. Então, ele conhecia muito, ele conhecia em profundidade sobre aquilo que ele estava falando, o impacto daquilo que ele estava dizendo aos membros da comunidade e o carinho que ele tinha, o cuidado que ele tinha na construção disso para com aqueles da comunidade que ele queria então que evoluísse dentro da lei divina. Como ele evoluiu, como ele alcançou a sua maturidade moral, ele também tinha esse cuidado de conduzir aqueles da comunidade a essa evolução moral também. Então isso são elementos extremamente importantes de nós vermos nas cartas. E o quanto nós podemos trazer isso para o nosso dia a dia, né? Que é o nosso verdadeiro objetivo aqui com o programa Os Caminhos de Paulo. A minha intenção aqui, eu já disse isso aqui outras vezes, e é importante a gente salientar, porque sempre está chegando pessoas novas, né? Ou então chegando pessoas novas, ou então novas pessoas vão assistir os programas depois que fica gravado, né? Nós temos aqui, salientando isso, né? O programa fica gravado aqui no Instagram e nós já transmitimos esse programa também lá para o YouTube. Então você pode assistir tanto aqui na Associação Espírita Cartas, como também lá no canal do YouTube também da Associação Espírita Cartas. Tem lá a playlist, tem lá as duas playlists, tem a playlist dos Caminhos de Paulo e tem a playlist dos vídeos do Homem Espírita. Você pode acompanhar todos eles por lá também, ou então passar os vídeos para alguém assistir, né, caso você queira. Então é importante nós salientarmos essa construção de Paulo, como eu estava dizendo, e o importante também nós entendermos o que é o nosso objetivo aqui, o que nós podemos trazer para dentro da nossa existência, qual o aprendizado comportamental, atitudinal que nós podemos trazer para a nossa existência, para o nosso dia a dia, que é o nosso grande objetivo aqui com os Caminhos de Paulo, né? Nosso objetivo aqui não é trazer uma evolução histórica, não é simplesmente fazer a leitura das cartas de Paulo, que eu sugiro inclusive que cada um de vocês leiam, né, a sequência que nós estamos fazendo. Nós estamos tentando fazer aqui realmente um estudo daquilo que é dito, o que está por trás daquilo que é dito e o que a gente pode aproveitar em termos comportamentais, sentimentais no nosso dia a dia, para que a gente possa também evoluirmos intelectualmente, evoluirmos moralmente,
não é, de acordo com os projetos aqui da Associação Espírita Cartas, que é a evangelização, né, dos nossos seguidores, né, dos nossos membros aqui da associação, daqueles que frequentam aqui o Cartas, ou todos esses convidados, né, que estão chegando até conosco aqui. Então, o nosso grande objetivo é essa evangelização. E como nós já vimos, como é sempre dito no Evangelho, não é? Principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ali, bem-aventurados os aflitos, tem uma parte ali que é dito, né, que nós precisamos de nos elevarmos intelectualmente e elevarmos moralmente. Nós precisamos de trabalhar esse desenvolvimento nosso. Então, efetivamente, um dos nossos trabalhos, um dos nossos objetivos aqui é esse, aprimorarmos intelectualmente através do conhecimento destas cartas, através do conhecimento do movimento cristão, como é que ele se construiu, não é? E quais são esses fundamentos, não é isso? E também, a partir então desse ensinamento, trabalharmos a nossa evolução moral. Então esse é o nosso grande objetivo, atender essa construção dessa nossa evolução, desse nosso processo evolutivo. E o quanto nós podemos aprender, efetivamente, nós podemos aprender demais, nós podemos aprender muito. Eu tenho me desenvolvido muito a partir do momento que eu comecei a estar em contato efetivamente com os caminhos de Paulo, a minha própria reforma íntima, que não acaba nunca, não é? Acaba enquanto nós estamos aqui construindo, enquanto nós estamos aqui experienciando a nossa vivência, né? A nossa reforma íntima não se acaba, né? Nós estamos sempre trabalhando essa reforma íntima. Hora ou outra nós identificamos dentro de nós alguma coisa ainda que precisa de ser curada, trabalhada, verificada, né, estimulada. Então nós estamos sempre trabalhando em torno disso, não é assim? No nosso encontro passado, nós finalizamos aqui o nosso encontro com um lindo aprendizado. Nós falávamos na nossa segunda-feira passada, nós falávamos sobre essa questão do homem velho e o homem novo, né? Nós finalizamos semana passada o capítulo 5. Hoje nós entramos aqui no capítulo 6. E eu quero recordar aqui o nosso ensinamento no final do nosso programa de segunda-feira passada, o aprendizado que nos veio enquanto intuição. Eu te conheço, sei quem você é, filho meu. No entanto, te conheço não pelo nome, não pelo seu nome, não pelo seu nome de família, não pela sua família, ou pelo que você faz enquanto profissional ou missão. E sim, te conheço pela sua forma de pensar, pelas suas atitudes diante do seu irmão, pelo seu esforço em vencer suas más paixões, vencer suas imperfeições e aparar as suas limitações. Te conheço pelas suas escolhas diante de ti e de teu irmão. Te conheço pelo esforço em adiantar-te através das expiações e provas que contratastes. Te conheço pela sua gratidão em estar a serviço. Por isso, meu filho, te justifico na fé, te agracio com meu amor, este amor que se une a este que já está se transbordando em seu coração. Paz e bem, meu filho. Esse foi o final do nosso aprendizado de semana passada, e com ele, então, eu introduzo o nosso aprendizado desse nosso encontro de hoje, que é o capítulo 6. O capítulo 6 da carta aos Romanos, da carta de Paulo aos Romanos, é um capítulo que fala justamente do movimento falso da alma. E o que viria a ser o movimento falso da alma? O movimento falso da alma é justamente quando nós, espíritos em evolução, nos desconectamos da lei divina, nos desconectamos do centro que precisa de ser, na nossa vida, o centro das nossas atenções. Percebam isso. O centro das nossas atenções,
o centro da minha vida precisa de ser efetivamente Deus. A fé em Deus, a caridade colocada, espelhada por Deus, a lei divina, ou então a primeira e a segunda lei maior. A primeira lei, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua razão, com todo o seu sentimento, com toda a sua intelectualidade, com toda a sua força. E amar a Deus, essa é a primeira, e nós temos a segunda lei, que é amar o seu irmão, amar ao próximo como a ti mesmo. E daí surgem as demais leis da caridade, a lei da causa e efeito, amar aos seus inimigos, amar aos seus inimigos, fazer pelo outro aquilo que você quer que seja feito por você, desenvolver, praticar a caridade como é espelhada pelo nosso Mestre Jesus, por Deus, nosso Pai. O que é a caridade espelhada por nosso Mestre Jesus? É a benevolência com todos, indulgências para as dificuldades do próximo e perdão às ofensas. Então, termos Deus em nossa vida, nós termos a certeza da existência e as nossas atenções estarem voltadas para esse Deus no centro da nossa vida, é o que Paulo então chama a atenção lá dos romanos, daquela comunidade dos romanos, aqui no capítulo 6. No capítulo 6, Paulo começa o capítulo 6 dizendo assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? No versículo 3 ele traz assim: ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que somos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, em uma vida nova. Então, assim, não é? Assim, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós numa vida nova. Porque, se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na nossa ressurreição. Sabemos isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado. Ou seja, o nosso homem antigo foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado no pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então observem que durante todo o capítulo 6, Paulo vem confeccionando esse raciocínio, vem colocando para nós esse raciocínio de abandono do pecado, não é? Então é o que ele considera, o que nós consideramos aqui de aprendizado, exatamente isso. O falso movimento da alma e suas consequências. Então o que ele chama de o falso movimento da alma? Então, todo movimento que é feito, que nós não temos Deus como centro desses movimentos, nós consideramos como pecado. Nós consideramos como aflição, nós consideramos como confusão, nós consideramos como angústia, ou seja, nós mesmos é que construímos as nossas angústias, nós mesmos é que construímos as nossas dificuldades, nós mesmos é que construímos as nossas aflições, nós mesmos é que damos vertente a todo o sacrifício que nós temos que fazer, por meio das nossas imperfeições, através das nossas imperfeições, que nós entramos em conflito. Então, toda vez que nós abandonamos toda vez que nós deixamos de grafitar, de nós estarmos em torno do nosso Deus, do nosso Mestre Jesus,
que é o nosso modelo e guia, nós então estamos de novo retornando ao pecado. E o que Paulo salienta aqui então? O nosso pai, o nosso mestre, o nosso irmão mais velho, o nosso mestre Jesus, esse que é o nosso modelo guia, o governador do universo, ele quando então morre na cruz, quando ele se entrega a esse processo na cruz, ele se entrega justamente para exterminar o pecado. Ele faz isso estritamente para colocar por fim esse pecado, para mostrar-nos que isso é possível, né? Para nos mostrar que ele está fazendo isso para que tudo isso acabe, para que os sofrimentos acabem. Ele está sofrendo por nós. Ele foi colocado por Deus, o Filho de Deus, foi colocado para o sofrimento para que nós não soframos. E o que acontece? Nós insistimos nisso. Nós continuamos a insistir desde aquela época, nós continuamos a insistir nesse processo. Nós continuamos a insistir nesse pecado, nesse movimento falso. Não é? Nós ainda insistimos, né, em mantermos essa dificuldade. Bom, e por que nós mantemos essa dificuldade, né? Com base em que nós temos essa dificuldade? Nós temos o livre-arbítrio, não é? Deus nos coloca na graça. O que é nos colocar na graça? O que é nos sermos justificados pela fé? Sermos justificados pela fé é nós então entendermos que nós, na medida em que nós estamos próximos do Pai, nós somos tratados de maneira graciosa. Quanto mais nós nos afastamos do Pai, quanto mais nós nos afastamos da lei divina, mais nós nos entregamos a estes falsos movimentos. E o que nós passamos a entender? Qual que é a nossa... o que a gente passa a colocar no meio de nós? Nós passamos a colocar no nosso centro, no centro da nossa existência, as nossas mazelas, as nossas vicissitudes, as nossas imperfeições. Ou seja, nós passamos a colocar o orgulho e o ego no centro das atenções. Nós tomamos as nossas decisões, nós utilizamos o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Movimento do espírito, ou seja, uma propriedade que lhe permite fazer escolhas. Agir nos ambientes em que permanece, pensar em que nós nos permanecemos. Agir nos ambientes pensando, sentindo, influenciando, controlando e expressando as nossas maneiras de agir. Ninguém em nossa vida, né, é autorizado a fazer escolhas por nós. Isso é um ato sagrado do Espírito. Isso é um ato, então, é um privilégio do Espírito imortal de fazer as suas escolhas, de tomar as suas decisões. E por que nós conseguimos tomar essas decisões? Porque nós temos dentro de nós a centelha divina. Nós temos dentro de nós o Espírito Santo. Nós temos dentro de nós o Consolador. Nós temos dentro de nós o que o nosso Mestre nos trouxe, nos deixou antes de partir. Nós temos lá o Pentecostes. Foi colocado sobre nós o Espírito Santo. Então, a centelha divina que nós trazemos, nós, espíritos imortais, nós, espíritos eternos, milenares, espíritos imortais, nós temos dentro de nós a centelha divina. Nós temos dentro de nós o nosso livre-arbítrio.
Ou seja, o que é o livre-arbítrio? É a capacidade que nós temos, não é? É a capacidade que nós temos de fazermos as nossas escolhas, de pensar nessas escolhas, de agirmos de acordo com as escolhas que nós pensamos, que nós decidimos. Então nós sabemos o que é o certo e o que é o errado. Se não soubermos, nós temos as fontes necessárias para que a gente possa entender isso, não é? Como diz Paulo aqui, nós somos libertados do pecado e servos da justiça. E ele diz assim no seu versículo 19: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para o santificado. Porque quando erais servos do pecado, estáveis livres da justiça, e que o fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação, e por fim a vida eterna. O salário do pecado é a morte. O dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, observe que Paulo vem colocando, vem salientando isso a todo momento na sua carta. Ele vem salientando que se nós estivermos orientados para o pecado por causa das nossas mazelas, por causa das nossas imperfeições, nós teremos as consequências. E quais são essas consequências? A consequência de todo aquele que é afastado desse centro. A consequência daquele que é afastado desse centro. Não é? É importante nós entendermos que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, como também somos responsáveis pelas consequências. Nós já tínhamos visto nós já tínhamos escutado, visto, sentido esse comentário, não é, na doutrina espírita. O plantio, ele é livre. O plantio sempre é livre. A colheita é obrigatória. Nós podemos ver enquanto muitas pessoas sorriem plantando, mas quando colhe, chora. Nós vemos muitas pessoas chorando enquanto colhem. Então, isso é uma lei importante no universo para que a gente possa entender. O plantio, ele é livre. O plantio nós podemos fazer de acordo com o nosso livre-arbítrio, de acordo com a nossa consciência, de acordo com a nossa escolha. Nós podemos plantar do jeito e o que nós quisermos. Agora, teremos juntos a consequência. E aí, então, se nós colocamos Deus no centro desse processo, se nós colocamos a divindade, se nós colocamos a lei divina, se nós colocamos a prática da caridade, se nós colocamos o entendimento, essa visão de que somos espíritos milenares e imortais, se nós colocamos no centro da nossa consciência, se nós colocamos o entendimento sobre isso, se nós colocamos o nosso desenvolvimento moral com base na prática do Evangelho, nós conseguimos estar mais próximos de boas escolhas. Nós conseguimos estar mais próximos de bons entendimentos. Nós conseguimos estar mais próximos de menos frustração, menos ansiedade, menos sofrimento, menos depressão, menos dificuldades nas relações, menos dificuldades nas relações humanas. Nós conseguimos, quanto mais nós estivermos centrados no Pai, menos nós sofremos. O grande problema é que nós, então, nos afastamos disso.
O grande problema é que ao invés de colocarmos, não é? Ao invés de colocarmos no centro a lei divina, nós colocamos as mazelas da humanidade. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, o que ele chama de as grandes chagas da humanidade. Quais são as grandes chagas da humanidade? As grandes chagas da humanidade são consideradas o orgulho e o egoísmo. No capítulo 11, do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, vou abrir aqui para nós, capítulo 11, no capítulo 11, exatamente, no capítulo 11, no item 11. Olha só, outra coincidência, né? Hoje é dia 11 do 11. Agora nós temos no capítulo 11, no item 11. Não é? Olha só como é que é importante isso para nós, hein? No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ou seja, então como que ele considera, né? Como que ele considera? O egoísmo precisa de desaparecer. E nos parágrafos mais à frente ele traz assim: monstro devorador de todas as inteligências. Esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Então, olha só como é que ele considera no capítulo 11, né? No capítulo 10 e no capítulo 11, vocês vão encontrar, lá no capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês vão ver lá, no item 10, vem falando lá sobre o orgulho, né? No item 11, vem falando sobre o ego, sobre o egoísmo e sobre o orgulho, as duas grandes chagas da humanidade. E ele considera ainda o egoísmo como a negação da caridade, não é? Estes itens são instruções dos Espíritos, colocados no item 11 aqui, são comentários trazidos por Emmanuel. Emmanuel é extremamente rigoroso com relação a esses detalhes, então. Então observem, né? Observem como isso é importante para nós. Observem como isso é importante trazermos isso ao nosso entendimento. Agora, se Paulo está trazendo isso no capítulo 6, no capítulo 6 ele faz a consideração, todinho do capítulo 6 ele vem fazendo essas considerações. Se o centro das nossas decisões, se o centro do nosso livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio gratuitamente. Então vamos pensar sobre isso, né? A gente tem batido muito nessa tecla que os nossos pensamentos são verdadeiramente a raiz, a fonte, a origem, né, de todo o nosso, de toda a nossa manutenção da nossa moral, né? Nós precisamos de sermos desenvolvidos moralmente a partir dos nossos pensamentos. Nossos pensamentos são a origem, a fonte de todas as nossas atitudes, de todo o nosso comportamento. Tudo que nós pensamos, nós sentimos, tudo que nós sentimos, nós
temos um comportamento equivalente. E com esse comportamento equivalente nós temos um resultado. Então observe, a partir dos nossos pensamentos, entendermos que o centro, o eixo que emana as energias para o nosso pensamento, o eixo que emana as energias do nosso pensamento, precisa de estar centrado, ou melhor ainda dizendo, nós precisamos de estar centrado a partir dos nossos pensamentos na lei divina. Ou seja, todas as nossas decisões, a partir do nosso livre-arbítrio. Então, nosso livre-arbítrio precisa de estar ancorado na lei divina, não é? Quanto mais nós estivermos centrados dessa forma, mais nós estamos próximos de escolhas, decisões mais leves da nossa vida. Quanto mais estivermos próximos a isso, mais leve a nossa vida fica, não é? Mais desperto, mais lúcidos nós ficamos na nossa vida. Não significa que a nossa vida fica fácil, tá bom? Porque seguir o Mestre Jesus não é ter uma vida fácil. No entanto, é ter uma vida mais lúcida. É ter uma vida mais desperta. Isso sim. Então, quanto mais próximo nós estamos do nosso Pai, mais lúcido nós conseguimos estar. Nós somos justificados pela fé. Não é assim? Quanto mais afastados desse centro, não é? Com mais dificuldade nós vamos ter. Vamos pegar o sistema solar. Quanto mais o Sol é o nosso sistema solar, o Sol é o centro do nosso sistema solar, ok? Quanto mais próximos do Sol, mais aquecido nós estamos. Não é? Com mais energia nós estamos, mais fortalecido nós estamos. Nós recebemos a energia do Sol de maneira mais grandiosa. Quanto mais distante no sistema solar, quanto mais distante dessa estrela central, mais frio, mais difícil, mais gélido, não é? Mais difícil a vida. Então, da mesma forma, nós precisamos de trazer essa metáfora para a nossa vida com o mesmo contexto. Quem é o nosso centro? Quem é o centro das nossas decisões? Ou quem deveria ser o centro das nossas decisões? A lei divina. O centro das nossas decisões deveriam ser a lei divina. Deveria ser a prática da caridade, deveria ser nós entendermos as nossas limitações. Nós entendermos que nós temos dentro dos nossos corações o orgulho e o ego. Entendermos que nós estamos aqui no planeta Terra, nós estamos aqui nesse planeta educandário de expiações e provas, porque nós somos orgulhosos e somos egoístas. Entendermos isso. Agora, se o egoísmo é essa mancha, essa mazela, essa dificuldade, essa vicissitude, por outro lado, a humildade é o antídoto desse orgulho. O amor ao próximo é o antídoto do egoísmo. A humildade é o antídoto para o orgulho. E o amor ao próximo é o antídoto do egoísmo. Como trazido para nós aqui alguns comentários de Emmanuel, né? Nós conseguimos entender esses movimentos a partir desses comentários, né, que coletei aqui do nosso irmão Emmanuel, não é? do nosso benfeitor Emmanuel. É muito importante esses comentários, né, que são trazidos aqui através do nosso irmão Emmanuel. Eu gosto muito desses comentários que ele faz
a partir aqui das cartas de Paulo, né? Então, observem que o segredo para a nossa boa desenvoltura, não é? É justamente isso. O segredo para a nossa boa desenvoltura é termos no nosso centro, entendermos que o nosso centro precisa de ser a lei divina. Paulo então coloca aqui, Paulo traz em todo o seu capítulo 6, chamando a atenção daquela comunidade, da comunidade dos romanos, né? A respeito disso, a respeito desse entendimento, que se aproximardes da lei divina, se colocar Deus como centro das atenções, como centro das suas tomadas de decisão, a vida fica sem pecado. Agora, quanto mais próximo ao pecado, entendendo quais são as leis divinas, mais dificuldade eles terão. Na nossa vida também, no nosso comportamento, na nossa atitude, no nosso dia a dia, nós também entendemos dessa forma. Por que nós estamos tão... Por que nós ainda insistimos em sacrifícios? Por que ainda nós insistimos em dificuldades na nossa vida? Por que ainda nós não conseguimos trazer uma leveza maior para a nossa vida? Por causa do nosso orgulho, porque nós temos o centro da nossa existência, o orgulho e o ego. Nós tomamos as nossas decisões através do orgulho e do ego. Nós utilizamos o nosso livre-arbítrio, com base no orgulho e no ego. Nós exercitamos a nossa capacidade, a nossa competência espiritual de tomar decisões, de fazer as nossas escolhas, que é o livre-arbítrio, com base no orgulho e no ego. Então, enquanto nós insistirmos nisso, nós teremos as nossas dificuldades, nós teremos os nossos sacrifícios. Quanto mais orgulhoso, mais frustrado. Você tem alguma frustração? Você tem alguma frustração na sua vida? Você tem alguma angústia? Você está com alguma dificuldade? Dê um passo atrás, faz uma meditação, olhe para dentro de você. Se você não vai encontrar no centro o seu orgulho. O que é o orgulho? Para quem não conhece ainda, né? Para quem não sabe ainda que é orgulhoso. Orgulho tem a ver com o verbo ser. Orgulho tem a ver com nós não conseguimos entender o valor do outro. Orgulho tem a ver com nós acreditarmos que nós somos tudo. Por exemplo, sabe na sua vida a dificuldade que você tem de falar não para algumas coisas? Sabe a dificuldade que você tem de desapegar à materialidade? Desapegar a pessoas, situações, materiais, objetos, não é? Sabe essa dificuldade que nós temos do desapego? Isso é orgulho. Isso é orgulho. Nós não podemos ter apego a nada, nada que é material, nada que nos traz a materialidade, a sensação de materialidade. Seja pessoas, sim, pessoas. Tem muita gente que a gente conhece que são apegadas às pessoas, pegadas a coisas materiais, pegada a títulos, pegada a conhecimento, pegada a informação dentro da empresa, por exemplo. Tem pessoas que centralizam tudo nelas. Nós estamos cansados de ver isso, trabalho muito com consultoria, né? A todo momento a gente observa isso dentro das empresas, pessoas que são agarradas às informações, agarradas a algumas situações que não desapega, não é? Aquela grande frase, né? Aquela frase antiga, não, quem manda aqui sou eu. Isso é orgulho. Quem resolve aqui sou eu. Isso é orgulho, não é? Então, todas as pessoas, todos nós que somos apegados a alguma coisa. Outro dia uma pessoa me perguntou, César, mas eu ganhei uma pulseirinha de presente, tem um valor estimativo para mim, tem um valor sentimental enorme para mim. Orgulho.
em pequeno nível, mas é o orgulho. Tudo que somos, a tudo que somos apegados nos remete ao orgulho. E o egoísmo? Egoísmo tem a ver com o verbo ter, não é? Então, tudo aquilo que eu entendo que eu tenho mais do que o outro, ou tudo aquilo que eu penso que tenho mais do que outro, é o egoísmo. Percebem isso? Então, enquanto nós tivermos essas mazelas no centro das nossas decisões, nós estamos vivendo ainda no pecado, como diz Paulo aqui na carta aos Romanos, no capítulo 6. Quanto mais nós colocamos a doutrina, a lei divina, no centro das nossas decisões, no centro do nosso livre-arbítrio, nós então passamos a ter uma vida menos frustrante. Como eu estava dizendo, agora há pouco, quanto mais orgulho, mais frustrado. Quanto mais frustrado, mais ansioso. Quanto mais ansioso, mais depressivo. Quanto mais depressivo, mais afastado da realidade nós estamos. Então, eu sou uma pessoa ansiosa. Faz uma análise. Faz uma análise dentro de você. Por que está te trazendo ansiedade? De onde que está nascendo essa ansiedade? O centro, a fonte que brota essa energia se chama orgulho. Por que ansiedade? Porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Porque nós queremos que as coisas aconteçam da forma que eu quero. E a vida não é assim. A vida não acontece da forma que você quer e define. Não é. Claro, nós fazemos a nossa parte, nós trabalhamos, nós planejamos, nós executamos, mas não somos nós que definimos, que botamos a mão, que a rédea é nossa, que nós cuidamos da nossa vida. Tanto é que na transformação em Damasco, o que Saulo diz para o Mestre Jesus? Mestre, Senhor, o que queres que eu faça? Jesus no Monte das Oliveiras, diante do seu momento de angústia profunda, ele pede ao Pai, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja da tua vontade, do teu jeito, não do meu. Então, olha, Jesus, no centro da sua angústia, ele pede ao Pai, não é? Da sua fraqueza, naquele estado de angústia, ele pede ao Pai, Pai, afasta de mim esse cálice. No entanto, ele complementa, mas que seja feito da tua vontade e não da minha. Então a oração dele no Monte das Oliveiras, ali naquele momento de angústia, nos ensina que mesmo no momento da nossa maior angústia, nós precisamos de entregarmos ao Pai. Não somos nós que decidimos. Não somos nós que temos o controle das rédeas da nossa existência, da nossa vida. Não somos nós que controlamos tudo isso. Não é? Como muitos gurus dizem por aí, né? Nós é que controlamos o nosso destino. Imagina. Está muito distante de ser verdade. Não é? Então, o que nós precisamos de ter no centro do nosso livre-arbítrio? As leis divinas. Estando de acordo com as leis divinas, nós conseguimos ter uma condição de menos pecado, vamos dizer assim, de mais leveza até. Se nós não colocamos as leis divinas no centro, pode ficar tranquilo, você vai ter frustração, você vai ter ansiedade, você vai ter depressão, você vai ter dificuldade, você vai ter uma vida difícil. Por quê? Porque nós estamos longe do centro, nós estamos longe dessa estrela central, nós estamos no sistema solar, nós estamos distante do Sol. Nós estamos distante da luz. Então, esse é o grande ensinamento aqui no capítulo 6.
E eu gostaria de trazer aqui para vocês mais um comentário de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está na obra O Consolador. Questão 135. Kardec pergunta assim: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Resposta. E comentário de Emmanuel: o determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Essa é a lei única, o amor, o ágape. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita, ou seja, uma intervenção falsa, uma intervenção errada na harmonia divina. Eis o mal. Urge recompor os elos sagrados na harmonia sublime. Eis o resgate. Estamos mergulhados no amor divino. Deus estava no centro enquanto orbitamos ao seu redor. Mas ao deliberarmos colocar o egoísmo e o orgulho em lugar de Deus, passamos a intervir na harmonia sublime, gerando o mal. Estamos em processo de expiação e devemos agir igual ao filho pródigo, que após experimentar o sofrimento, decidiu voltar para casa, arrepender-se. Então essa decisão por arrependermos do que nós fizemos ainda é possível. Ainda é possível. Eu gostaria aqui de trazer para vocês ainda um comentário de Emmanuel que está no livro O Evangelho por Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, comentários sobre as cartas de Paulo, comentários de Emmanuel sobre as cartas de Paulo. Emmanuel destaca um versículo, que é o versículo 23, é o último versículo do capítulo 6 de Carta aos Romanos. No capítulo 6, no versículo 23 de Carta aos Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, o versículo 23 traz assim: porque o salário do pecado é a morte, e a graça de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Emmanuel traz o seguinte comentário, e com isso eu gostaria de encerrar o nosso programa de hoje. Hoje, onde estivermos, para os que permanecem na carne, a morte significa o fim do corpo denso. Para os que vivem na esfera espiritual, representa o reinício da experiência. De qualquer modo, porém, o término cheio de dor ou a recapitulação repleta de dificuldades constituem o salário do erro. Quantas vezes voltado aos círculos carnais, em obrigações expiatórias, sentindo de novo a sufocação dentro dos veículos fisiológicos para tornar a vida verdadeira? Muitos aprendizes estimam as longas repetições. Entretanto, pelo que temos aprendido, somos obrigados a considerar que vale mais um dia bem vivido com o Senhor que 100 anos de rebeldia
em nossas criações inferiores. Infelizmente, porém, tantos laços grosseiros inventamos para nossas almas que o nosso viver, na maioria das ocasiões, na condição de encarnados ou desencarnados, ainda é o cativeiro a milionárias paixões. Tantos laços grosseiros inventamos para a nossa alma. São ainda cativeiro das milionárias paixões. Concedeu-nos o Senhor a vida eterna, mas não temos sabido vivê-la, transformando-a em enfermiça experimentação. Daí procede a nossa paisagem de sombra, desencarnando na terra ou regressando aos seus umbrais. A provação complicada é consequência do erro. A provação complicada é consequência do erro. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. A perturbação é o fruto do esquecimento do dever. Muito importante isso entendermos, queridos. A provação complicada é consequência do erro que nós cometemos, do afastamento da lei divina. A perturbação nossa, se você sente perturbado, a perturbação nossa é fruto do esquecimento do nosso dever. E qual é o nosso dever? Cumprir com as leis divinas. Renovemo-nos, pois no dia de hoje, onde estivermos, renovemos. É-nos dado essa bênção, é-nos dado essa oportunidade de nós nos arrependermos, de nós voltarmos para o caminho certo, de nós voltarmos para o centro que nós devemos voltar. Ouvidemos as linhas curvas de nossas indecisões e façamos de nosso esforço a linha reta para o bem, com a vontade do Senhor. Os pontos minúsculos formam figuras gigantescas. As coisas mínimas constroem as grandiosas edificações. Retiremo-nos das regiões escuras da morte, na prática do mal, para que nos tornemos dignos da vida eterna, que é dom gratuito de Deus. E assim nós encerramos hoje, graças a Deus com esse comentário maravilhoso de Emmanuel, com essa mensagem maravilhosa de Emmanuel. Encerramos hoje aqui, nesse dia 11/11 de 2024, os caminhos de Paulo. Boa noite, bom final de segunda-feira, boa semana, fiquem com Deus e daqui a pouco às 21 horas, o Homem Espírita. Beijo no coração e até a nossa próxima segunda-feira, se Deus quiser.